Dizem os esquerdistas que a saúde cubana é um exemplo a ser copiado por todos. Porém, os fatos apontam para uma realidade bastante diferente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O Ministério da Saúde aqui do Brasil fez uma grande remessa de medicamentos para o governo cubano, como forma de ajudar o país caribenho em sua crise de escassez de itens básicos. Embora a doação tenha sido feita há alguns meses, só agora a informação veio a público. Conforme apurado, o governo brasileiro enviou para Cuba quase 12 mil ampolas do antibiótico doxiclicina, de uso geral para infecções bacterianas e de outros tipos de parasitas. A doação chegou ao país comunista em 28 de março. Além disso, existe ainda a previsão de que o Brasil doe 100 mil comprimidos do composto tenofir alafenamida, um medicamento antiviral utilizado para o tratamento da hepatite B. Ambas as remessas representam a resposta brasileira à solicitação feita pelo governo cubano no mês de março deste ano. Os custos envolvidos na logística e também no transporte aéreo dos medicamentos ficaram a cargo da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, de acordo com o Ministério da Saúde aqui do Brasil. Logo de cara, essa informação causou toda uma celeuma entre o público brasileiro. Afinal de contas, como um país que ainda vê seus cidadãos morrerem na fila dos hospitais, geralmente por falta de vagas, é capaz de doar medicamentos para outro país? O fato, porém, é que os remédios enviados para Cuba não vão ter impacto negativo na saúde brasileira, quer dizer, pelo menos não de forma direta. Acontece que o Ministério da Saúde brasileiro tem sérios problemas de controle de estoques. Estima-se que até o fim de julho, 90 milhões de unidades de medicamentos e outros itens relacionados aos cuidados com a saúde, estocados pelo ministério em questão, estarão vencidos. Ou seja, essa montanha de remédios iria para o lixo de qualquer forma. Então, melhor doar para quem está precisando, principalmente se o Brasil não tiver que arcar com as despesas do envio. Porém, é óbvio que esse caso aponta para a ineficiência estatal na gestão de seus recursos. Essas 90 milhões de unidades de remédios foram adquiridas a um custo considerável, tudo bancado pelos impostos que eu e você pagamos, é claro. Essa grana toda poderia ter sido gasta de forma mais eficiente, atendendo a demandas reais da saúde no Brasil. Contudo, o Estado funciona dessa forma. A ineficiência é a regra. Qualquer empresa que tivesse uma gestão tão ruim de recursos iria à falência. Mas em se tratando do Estado, enquanto o pagador de impostos estiver por aí bancando essa farra, bem, a coisa vai continuar assim. Esse problema é tão recorrente, inclusive, que já existe um programa brasileiro de remessa de remédios próximos do vencimento para outros países. Participam dessa rede assistencial países como Cabo Verde, Guiana, Guiné-Bissau, Haiti e Palestina. E, é claro, Cuba. E é aí que vem a grande questão a ser levantada. Cuba não é sempre citada como um modelo de saúde pública a ser seguido? Se a saúde cubana é tão exemplar, por que faltam itens médicos tão básicos no país? É claro que há um bom tempo, muita gente vem questionando a veracidade desse típico discurso socialista. O fato, porém, é que a suposta qualidade da saúde em Cuba sempre foi uma verdade mainstream propagada por políticos e pela grande mídia. Inclusive, nos tempos da gestão petista anterior, havia até mesmo projetos para desenvolvimento conjunto de remédios entre Brasil e Cuba. Dentre as pesquisas realizadas, havia inclusive projetos para estudos de medicamentos para o tratamento contra o câncer. Contudo, a realidade econômica bateu a porta muito rápido, e hoje em dia já é impossível tapar o sol com a peneira. Todo mundo já sabe que a saúde cubana, como todo o restante, é um grande desastre. Já em 2017, a realidade
realidade da falta de medicamentos em Cuba era uma notícia conhecida. Naquele ano, o país caribenho enfrentou uma escassez de itens como dipirona, omeprazol, diuréticos, remédios para hipertensão e até mesmo anticoncepcionais. De lá para cá, a coisa só fez piorar. Num ritmo contínuo, variando apenas no rótulo dos produtos, a falta de remédios básicos tem se tornado a regra no país comunista. Acontece que, como típico governo seguidor desse modelo econômico, o Estado cubano resolveu produzir tudo o que o povo do país precisava, inclusive, é claro, remédios. Cuba chegou a produzir 70% de todos os medicamentos demandados por sua população, precisando importar os itens restantes. Nessa época, a maior parte dos remédios importados vinha da China, por questões de alinhamento ideológico. Porém, a verdade é que os insumos usados pela indústria cubana de remédios vinham quase todos de fora. Ou seja, na prática, Cuba sempre dependeu do exterior para ter remédios. E quando os calotes começaram a acontecer, os fornecedores simplesmente suspenderam as remessas. A degradação da condição médica cubana foi tão rápida que apenas o apoio emergencial se tornou capaz de garantir medicamentos básicos para os doentes no país. Além dos remédios enviados por países parceiros como o Brasil, são os medicamentos enviados pelos cubanos que vivem no exterior para seus familiares que salvam a vida de muitos pacientes. Até mesmo os médicos cubanos, louvados pela esquerda brasileira, já afirmam: é quase impossível encontrar medicamentos básicos nas prateleiras dos hospitais de Cuba. Essa, porém, é apenas mais uma das tragédias causadas pelo comunismo e pela praga do planejamento central que sempre o acompanha. Conforme citado, o governo cubano decidiu produzir os medicamentos usados pela sua população. É aquela velha história de que um país comunista tem que ser autossuficiente. Contudo, como bem sabemos, é o comércio aberto com outras partes do mundo que faz um país ser rico. Nações que sequer possuem recursos naturais, mas que são abertas ao comércio exterior, como Taiwan e Singapura, prosperaram de forma considerável. Já países que adotam o modelo cubano tendem ao colapso. Porém, para além de focar suas energias na produção de todo e qualquer item médico, o governo cubano também decidiu intervir no comércio desses produtos. Em Cuba, os preços dos remédios são tabelados pelo governo, de forma que seu preço máximo é inferior ao seu real valor de mercado. Isso, obviamente, leva à escassez de itens, mas também a consequências mais desastrosas. Uma grande parte dos medicamentos termina sendo desviada para o mercado negro, onde os remédios podem ser vendidos por um preço realista em moeda estrangeira. Por outro lado, é o contrabando de medicamentos que tem permitido aos cubanos cuidar de sua saúde quando os itens importados faltam. É claro que, nesse caso, os preços não são aqueles tabelados pelo governo. São preços realistas, de acordo com a demanda e as restrições da oferta. A grande mídia se refere a esses preços como sendo 10 vezes mais caros que os do governo, mas isso é falso. Os preços do chamado mercado negro são a única coisa realista em todo esse devaneio socialista de saúde pública, gratuita e de qualidade. De forma canalha, como era de se esperar, tanto as autoridades cubanas quanto a mídia esquerdista colocam a culpa dessa escassez no embargo norte-americano ou estadunidense, como eles certamente preferem. E se você quiser mais detalhes sobre como essa desculpa esfarrapada é uma mentira descarada, recomendamos o vídeo As Verdades Não Contadas sobre o Embargo Cubano, link na descrição. Em resumo, porém, essa é uma muleta que é sempre acionada quando uma das crises típicas do socialismo vem à tona. A verdade, porém, é que todos os problemas econômicos observados em Cuba podem ser colocados na conta do comunismo. Foi esse perverso sistema político e social que transformou um país promissor em uma ilha-prisão, congelada no tempo, com um povo cada vez mais depauperado. E a crise dos medicamentos no país caribenho é apenas mais um capítulo dessa trágica história. Num país em que falta tudo, desde itens de supermercado até mesmo energia elétrica, agora é quase impossível encontrar os remédios mais básicos.
políticos. A famosa saúde cubana não passa de uma farsa divulgada pela esquerda latino-americana, assim como são uma farsa a defesa dos direitos humanos em Cuba, sua baixa mortalidade infantil, seu baixo analfabetismo, etc. Nenhum número forjado pelo Estado, porém, é capaz de confrontar a realidade. Quando os resultados sombrios do comunismo batem à porta, é preciso assumir que esse experimento econômico fracassou por completo. Aí, não resta nada a um país comunista a não ser contar com ajuda humanitária, até mesmo do Brasil, que não anda muito bem das pernas, para que o país simplesmente não colapse de uma vez. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!